Em setembro aconteceu na África e no Oriente Médio um apagão de ondas curtas de rádio resultado de uma explosão solar que surgiu de manchas solares. Essa explosão liberou pulsos de raio-x e radiação UV extremamente forte. Todas as frequências abaixo de 25 MHz foram afetadas por até 1 hora após a explosão solar. A escala Richter usada para medir terremotos é semelhante à forma como as fortes explosões solares são avaliadas. Cada letra excessiva do sistema de classificação para erupções solares representa um aumento de 10 vezes na produção de energia. Essas categorias são A, B, C, M ou X. As explosões solares são apenas um pouco mais poderosas do que a emissão de radiação do Sol. Elon Musk, em uma entrevista recente, afirmou que a humanidade está completamente despreparada para uma gigantesca erupção solar e diz que elas são inevitáveis. Mas quão perigosas são essas explosões solares? É isso que vamos ver nesse vídeo. Então fique comigo até o final. Mas antes já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. De acordo com Musk, a erupção solar que aconteceu em 16 de setembro da mancha solar AR 3098 era de classe M8, o que significa que era quase tão poderosa quanto uma categoria X, que é a mais forte. O apagão de rádio foi classificado como uma ocorrência de categoria intermediária R2 pela seção meteorológica do Reino Unido, sendo R1 pequeno e R5 extremo. Acredita-se que uma ejeção de massa coronal ou CME da esfera corona do Sol, uma concha de plasma de 1 milhão de graus que se estende a milhões de quilômetros da superfície do Sol, seja possível em conjunto com a erupção solar, de acordo com os especialistas. Os meteorologistas espaciais do Reino Unido prevêem que o CME pode levar um nível G1, ou pequena instabilidade geomagnética, durante os próximos dias, o que teria pouca influência nas operações dos satélites e nas oscilações de redes elétricas fracas. No entanto, somos extremamente dependentes de tecnologia e satélites, que são mais vulneráveis à atividade solar, e essas erupções aumentarem, essas ocorrências podem ser perigosas. Isso ficou claro em 4 de fevereiro. Quase 40 satélites Starlink da SpaceX começaram a cair do céu, como resultado de uma pequena tempestade geomagnética da classe G1. Uma tempestade geomagnética e CME foram provocados por uma explosão solar da classe M1. Como uma tempestade supostamente pequena pode causar danos substanciais, conforme descrito em um relatório publicado na Revista de Clima Espacial. Tong Deng, o principal autor da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, disse que, embora a tempestade fosse pequena, ela injetou mais de 12 gigawatts de energia na atmosfera da Terra. Como referência, cada gigawatts pode abastecer até 500 mil casas, totalizando energia para até 6 milhões de residências. O arrasto aerodinâmico do satélite foi significativamente aumentando como resultado da energia adicional que aquece a atmosfera da Terra. Apenas 10 dos 49 satélites Starlink, que foram lançados pelo foguete Falcon 9, em 3 de fevereiro sobreviveram. A SpaceX teve que fazer outro lançamento com o foguete Falcon 9, carregando novos satélites Starlink, explicou o CEO Elon Musk. Em um esforço para diminuir as influências atmosféricas que contribuíram para a confusão do Starlink no início deste ano, os satélites serão colocados em uma órbita mais alta. Os cientistas alertaram que as explosões graves se tornarão mais frequentes à medida que o Sol se aproxima do ciclo solar 25, com a atividade das manchas solares projetadas para ter o pico em 2025, apesar do fato de as erupções solares serem notoriamente difíceis ou impossíveis de prever. Desde a descrição do ciclo solar 1 em 1755, ciclos solares foram observados e geralmente duram 11 anos. Cerca de 165 anos atrás, ocorreu o maior episódio de erupção solar dos últimos 500 anos. Richard Carrington, um renomado astrônomo solar da Inglaterra, estava monitorando manchas solares em 1º de setembro de 1859. Carrington notou que 2 pontos de luz branca apareceram acima das manchas solares, enquanto ele desenhava o que tinha visto. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, as auroras nas cores verde, vermelho e roxo iluminaram os céus de todo o mundo. Isso resultou nos sistemas de telégrafos serem danificados e seus operadores serem eletrocutados, sem falar nos papéis dos telégrafos que foram incendiados.
Os especialistas estimam que a explosão solar em questão era de uma classificação X45, tornando-a mais poderosa tempestade solar já observada na história da humanidade. Esse episódio ficou conhecido na história como o evento Carrington. As explosões solares de vidro X causaram danos em outros incidentes mais recentes, provando seu potencial perigo, explica Elon Musk. Uma explosão solar em 1972 interrompeu o serviço de telefonia de longas distâncias nos Estados Unidos. 6 milhões de canadenses ficaram sem eletricidade por 10 horas devido a uma explosão solar em 1989. Além disso, no dia da Bastilha em 2000, uma explosão solar de classe X5 causou um curto-circuito em alguns satélites e resultou em apagões de rádio. Especialistas que estudam o clima espacial alertaram que as coisas estão começando a ficar bastante complicadas à medida que o ciclo solar se aproxima de seu pico. Na realidade, o Sol já esteve mais ativo do que o esperado ao longo desse ciclo, e este ano já vimos várias erupções solares de classe X. De acordo com os cientistas, à medida que o ciclo se aproxima de seu auge, devemos antecipar mais tempestades geomagnéticas, incluindo tempestades poderosas e moderadas, e isso é preocupante. Satélites e sistemas de navegação sofreriam interferência durante fortes tempestades. A astronomia solar era um assunto relativamente básico entre os anos de 1600 até 1800. A luz do Sol era tudo o que era necessário para investigar. Você pode dividir essa luz em seus comprimentos de onda individuais, passando através de um prisma que se separaria em comprimentos de onda que variam de ultravioleta a infravermelho e todas as cores intermediárias. O disco do Sol pode ser visto de perto, colocando um filtro solar sobre o telescópio ou criando uma imagem projetada do Sol que mostrará qualquer geração do Sol. Ou você poderá assistir um eclipse solar total, um fenômeno que ocorre quando a Lua se interrompe entre a Terra e o Sol, ocultando total ou parcialmente a sua luz numa estreita faixa na superfície terrestre, cuja largura não ultrapassa 270 quilômetros. Sem dúvidas, a exibição mais impressionante da natureza para ver a coroa solar. O astrônomo solar Richard Carrington rastreou uma mancha solar irregular incomumente grande em 1859, que teve um impacto profundo em como isso foi percebido. Brilho sem precedentes e uma duração de 5 minutos de um clarão de luz branca foram repentinamente vistos pouco mais de 18 horas depois. A Terra experimentou a maior tempestade geomagnética da história. Globalmente, inclusive no Equador e no Caribe, as auroras eram visíveis. Mineiros que acordaram à noite e confundiam com a luz do dia, achando que já era de manhã, apenas com a luz da aurora que se formou. Além disso, os sistemas de telégrafo começaram a queimar e iniciar chamas enquanto eram completamente desconectados. Descobriu-se que essa foi a primeira detecção de uma explosão solar, um tipo de clima espacial que agora entendemos. Se uma catástrofe dessas proporções, que aconteceu em 1859, acontecesse hoje, resultaria em trilhões de dólares em prejuízos em todas as áreas espaciais. O que todos nós precisamos saber é que as duas coisas que vêm à mente quando pensamos no Sol são sua fonte interna de energia, a fusão nuclear em seu núcleo, e a radiação que produz de sua fotosfera, que aquece e alimenta uma ampla gama de atividades biológicas e químicas na Terra e em todo o sistema solar. Claro que existem processos mais significativos envolvendo o nosso Sol, além desses dois. De acordo com o CEO e bilionário Elon Musk, se realmente queremos evitar o pior cenário para um incidente como esse, precisamos começar a investir na detecção precoce. Embora seja possível para os humanos observar o Sol à distância e determinar as explosões de vento e ejeções de massa coronal, que pode representar uma ameaça para a Terra, ainda assim temos poucas informações para prever um evento dessa magnitude. Podemos determinar se tal ocorrência teria um efeito potencialmente desastroso em nosso planeta, monitorando os campos magnéticos das partículas carregadas que se deslocam do Sol para a Terra e comparando-as com a direção do campo magnético na Terra naquele instante específico. Mas, infelizmente, ainda estamos longe de conseguir prever com antecedência o suficiente para conseguir minimizar os danos de erupções solares ao máximo. Esperamos que isso mude logo. Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima!